Quanto você acha que precisa ter na conta para ser dono de um McDonald's no Brasil? E se eu te dissesse que ter o dinheiro é provavelmente a parte mais fácil de toda essa história? Porque o dono que você imagina, na maioria dos casos, simplesmente não existe. Hoje eu vou te mostrar por que a McDonald's nunca operou uma única loja no Brasil e te provar que o hambúrguer é a parte menos lucrativa de todo esse negócio e que por trás daquele M amarelo na sua cidade existe uma empresa que você provavelmente nunca ouviu falar, mas que movimenta quase 5 bilhões de dólares por ano e tem até ações negociadas na bolsa em Nova York. Vou te mostrar tudo. Então já deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal porque você vai descobrir desde quanto custa montar um restaurante desse do zero até quanto realmente sobra no fim do mês e se depois dessa conta esse negócio ainda vale a pena. Mas antes de qualquer número, existe uma peça que a maioria das pessoas ignora completamente. Porque quando você pensa em abrir um McDonald's no Brasil, você imagina negociar com a empresa americana, aquela gigante dos Estados Unidos. Só que não é ela quem manda aqui. No Brasil e em praticamente toda a América Latina, quem detém os direitos da marca não é a McDonald's original dos Estados Unidos, é a Arcos Dourados, uma companhia de capital aberto negociada na Bolsa de Nova York, que opera com exclusividade a marca em mais de 20 países da região. É para essa empresa que o franqueado paga as suas taxas mensais, e a Arcos Dourados, por sua vez, também paga royalties. 6% do próprio faturamento vai direto para os Estados Unidos, royalty pagando royalty. Percebe como o dinheiro já começa a subir antes mesmo de você abrir a porta? Então vamos ao primeiro número concreto dessa história. Segundo declarações da própria operação brasileira, abrir um restaurante pode custar algo próximo de 600 mil dólares. Convertendo, isso dá mais de 3 milhões de reais na cotação atual. Se você der uma olhada no que dizem os portais de franquias, vai ver que essa conta pode variar bastante, ficando entre 2,6 e 4,5 milhões de reais. Essa diferença toda depende de vários fatores: o tamanho do lugar, se tem aquele atendimento para quem está no carro, se a loja é de rua ou fica dentro de um shopping, e até mesmo em qual região do Brasil ela vai ser montada. Bom, o que está incluso nessa conta? Reforma do ponto para deixar a loja no padrão da marca, equipamentos de cozinha, móveis, estoque inicial, taxa de franquia, tudo. Para esse vídeo, vamos usar 3,5 milhões de reais como base. Mas presta atenção, porque tem um detalhe que quase ninguém te conta. Sabe os equipamentos da cozinha? Você não pode simplesmente ir lá e comprar onde está mais barato. Esquece, você é obrigado a comprar o que a rede manda, dos fornecedores que eles escolheram e pelo preço que eles definiram. Sem choro, sem negociação. É o sistema que manda. E tem mais. Além desse investimento pesado, você precisa ter um colchão de segurança, uma reserva de caixa ali de uns 300 a 500 mil reais. Porque se um equipamento quebrar ou a semana de movimento for ruim, você não pode simplesmente parar. Então, o número real para você entrar nesse jogo, com o mínimo de tranquilidade, não é 3,5 milhões, é mais perto de 4 milhões de reais. E olha que isso é só para conseguir abrir a porta. Beleza, agora que você já sabe quanto custa entrar nessa brincadeira, precisa saber de uma coisa. Tem uma etapa que a maioria das pessoas nem chega a enfrentar antes de colocar um centavo nessa conta. Porque entrar para esse sistema não é questão de ter o dinheiro, é questão de perfil. No Brasil, a gente tem mais de 1.200 restaurantes com M amarelo, mas você ficaria surpreso ao saber que apenas 4 em cada 10 deles têm um franqueado individual por trás. Os outros 6 são operados diretamente pela Arcos Dourados. A empresa não sai distribuindo franquia de forma aberta para qualquer um. Ela escolhe a dedo, e os critérios são mais rigorosos do que qualquer processo seletivo corporativo que você já viu. Eles não querem iniciantes, querem alguém com histórico comprovado que já entenda de gestão de operações complexas, e nada de ser aquele sócio que fica em casa de braços cruzados esperando o dinheiro cair. O contrato é no seu nome, a responsabilidade é sua e o risco é 100% seu. E o mais importante, eles detestam o investidor passivo. Querem alguém que vá para o chão da loja e conheça cada etapa do que acontece dentro daquele restaurante. E é justamente para testar isso que existe um processo que elimina a maioria dos candidatos antes mesmo de falar de dinheiro. Agora imagine a seguinte cena. Você tem histórico de empresário, você tem os 3 milhões e meio na conta, passou por todas as entrevistas, convenceu todo mundo e foi aprovado para a fase seguinte. Sabe qual é a próxima fase? Você vai trabalhar numa loja real, nas funções mais básicas, caixa, cozinha, limpeza, sem receber um centavo. Não é estágio nem visita técnica, é você executando as tarefas mais operacionais do negócio do mesmo jeito que qualquer funcionário de primeiro emprego faria.
A lógica é simples. Se você não tem humildade para entender a operação de dentro, você não tem condição de liderar 80 funcionários numa cozinha de alto volume, onde cada segundo impacta a venda. Mas um detalhe que poucos sabem é o seguinte: você pode passar por tudo isso e ainda ser reprovado. Sem reembolso do seu tempo, sem explicação, você entregou meses e pode sair de mãos vazias. É por isso que o sistema tem tão poucos franqueados. E é por isso que, quando existe um, quase sempre é alguém que já estava dentro do sistema e foi escalando por dentro, não alguém que chegou pela porta da frente. Então digamos que você sobreviveu ao processo. Foi aceito, assinou o contrato e a loja está de portas abertas. Agora vamos ao número que faz todo mundo querer entrar nesse sistema. O McDonald's tradicional de porte médio no Brasil fatura em média entre 400 mil e 800 mil reais por mês. Vamos usar 560 mil reais por mês como referência central. Só de olhar esse número, parece um negócio e tanto. R$500 mil por mês. Quem não assinaria embaixo? Só que faturamento é uma das palavras mais perigosas do mundo dos negócios, porque faturar muito e ganhar muito são coisas completamente diferentes. E é exatamente aqui que a conta começa a ficar interessante. Antes de qualquer outro custo, existe uma mordida que praticamente nenhum outro negócio no Brasil tem do mesmo jeito: o repasse contratual para o sistema da própria marca. Isso acontece porque, como você já sabe, você não está pagando para a McDonald's americana, está pagando para Arcos Dourados, e ela cobra dois valores. Primeiro, royalty de 5% sobre o faturamento pelo uso contínuo da marca e do sistema operacional, ou seja, R$28 mil por mês. Segundo, taxa de publicidade de 4,3%, usada para financiar a propaganda nacional da marca, que dá mais R$ 24.080. Somando os dois, dá R$ 52.080 por mês. Pouco mais de 9% de tudo que entra no caixa sai direto para o sistema antes de qualquer outra conta ser paga. Depois dessa primeira mordida, sobram R$ 507.920. Lembrando que estamos usando como base de referência o valor de R$ 560 mil de faturamento mensal. Agora vamos falar dos custos fixos, aquele dinheiro que você tem que soltar todo mês, não importa quantos hambúrgueres você venda. Estou falando de aluguel, equipe, contador, manutenção, tudo que mantém a loja de pé. Isso consome uns 38% do faturamento, ou seja, R$ 212.800. Sobram então R$ 295.120. Aí entram os custos variáveis, o que a gente gasta com carne, pão, batata, óleo e embalagens. É literalmente o custo de cada lanche que sai pela janela do atendimento para quem está no carro, somado com as perdas operacionais do dia a dia. Isso leva mais uns 34%, ou seja, R$ 190.400. Agora soma tudo isso, custo fixo mais variável. Estamos falando de R$ 403.200 saindo só para manter a máquina girando. Dos 560 mil de faturamento que a gente tinha lá no início, agora só sobram R$ 104.720. E olha que os impostos ainda nem entraram nessa conta. Agora presta atenção numa coisa que muda completamente o jogo em comparação com os pequenos negócios que a gente conhece. Como esse restaurante fatura mais de R$ 6 milhões por ano, ele passa longe daquele limite do Simples Nacional, que para por volta de R$ 4,8 milhões. Então a gente entra no modelo chamado lucro presumido. Nesse regime não tem conversa. O governo cobra impostos federais sobre todo o valor que entra no seu caixa e ainda aplica taxas sobre um lucro que eles mesmos estimam que você teve. Não importa se você lucrou de verdade ou não. Fora isso, ainda entram os impostos estaduais que variam de região para região. Somando todas essas taxas de cobrança, a gente estima que o governo morde cerca de 10% de todo o seu faturamento. Ou seja, são R$ 56 mil saindo todo mês só para pagar imposto. No fim das contas, depois de tirar os repasses da franquia, os custos da loja, o gasto com ingredientes e essa fatura pesada do governo, o que sobra limpinho na sua mão é algo em torno de R$ 48.720. Esse é o número real. Depois de pagar toda essa cascata, fornecedores, taxas, aluguel e aquele imposto pesado do governo, o lucro que fica para o dono de uma franquia média dessas gira entre 45 e 56 mil reais por mês. Isso dá uma margem ali na casa dos 8 a 10%. É um bom dinheiro? Sem dúvida. Mas olha bem a diferença para aquele faturamento bruto de 560 mil reais. É por isso que eu disse que faturamento engana. E aí entra a pergunta que não quer calar. Beleza, esse valor entra todo mês,
Mas quanto tempo leva para recuperar aqueles milhões que você teve que investir lá atrás? E aquele investimento inicial de 3,5 milhões de reais, a conta do retorno, o famoso payback, dá uns 70 meses. Isso dá quase 6 anos. 6 anos trabalhando sem parar, só para recuperar o dinheiro que você investiu no dia que abriu a loja. É só depois desse tempo todo que o jogo realmente vira e o lucro começa a ser de fato lucro. Esse prazo bate certinho com o que o mercado projeta, retorno entre 5 e 7 anos. Ou seja, são 6 anos de correria, de pagar conta, de gestão intensa, 6 anos até você finalmente começar a ver a cor do seu investimento de volta. E aí surge outra pergunta que muda tudo. Comparado a quê? Pensa na comparação com quem trabalha de carteira assinada. Se você fosse um gerente de peso numa rede grande, ganharia ali entre 8 e 12 mil reais por mês. O lucro do franqueado entre 45 e 56 mil é bem maior, mas não se engana. Esse lucro não vem com férias, com 13º ou FGTS. E principalmente, exige dedicação total. Esquece as 8 horas de um emprego CLT. Aqui, você vive o negócio. Agora vira a lógica. O que aconteceria se você pegasse esses mesmos 3,5 milhões de reais e deixasse rendendo no Tesouro Selic, que atualmente é de 14,25% ao ano? Sem abrir restaurante, sem lidar com fornecedor, sem gerenciar 80 funcionários, sem risco nenhum, só vendo o dinheiro render. Sabe quanto pingaria na sua conta? Entre 35 e 40 mil reais por mês, todo santo mês. Percebeu a matemática? Você coloca 3,5 milhões de reais em risco, trabalha anos a fio com uma operação intensa para ter um ganho que é só uns 10 ou 15 mil reais a mais do que se você estivesse com o dinheiro parado sem risco nenhum. A diferença existe? Sim, claro, mas sinceramente, está longe de ser aquele abismo que todo mundo imagina. E parte da razão pela qual essa margem ainda existe, por menor que seja, está em 2 mecanismos que trabalham nos bastidores do negócio. O primeiro é o delivery. Quando um pedido chega pelo aplicativo, a taxa cobrada pela plataforma pode chegar a 27% do valor da venda. Numa operação com margem de 10%, isso significaria literalmente pagar para trabalhar. Para contornar isso, a rede pratica preços estrategicamente mais altos no delivery, em média entre 20% e 25% acima do que você pagaria no balcão. Esse diferencial não é ganância, é sobrevivência de margem. O segundo mecanismo é aquele totem de autoatendimento que você usa cada vez mais nas lojas. Ele não está ali só por conveniência, mas porque aumenta o valor médio de cada pedido em até 20%. Os algoritmos de sugestão são projetados para nunca deixar você fechar o pedido sem oferecer um item extra, o tamanho maior, a sobremesa, e ao mesmo tempo em que vende mais, o totem libera atendentes do caixa, que passam a reforçar a cozinha, acelerando o tempo de entrega e aumentando a capacidade de vendas da loja, o que gera mais receita e menos custo por operação, sem contratar mais ninguém. São os 2 principais escudos que mantêm essa margem de pé no dia a dia do negócio. Mas nem essa blindagem resolve o risco que mora na natureza do próprio negócio. Porque quando você entra nesse sistema, você para de ser empreendedor para se tornar um executor. Não tem exagero nisso. Você investiu 3,6 milhões de reais, mas não pode trocar um ingrediente do cardápio sem autorização. Não pode escolher um fornecedor mais barato de alface. Não pode mudar a iluminação da loja. Cada detalhe segue um manual. Cada produto segue uma homologação. Cada decisão que parece sua já foi tomada por alguém acima de você. E tem uma camada jurídica nessa história que muda o jogo completamente. A legislação brasileira de franquias define explicitamente que o franqueado não é empregado da rede e também não é o consumidor. A relação é estritamente empresarial. Na prática, isso significa que você opera com a rigidez de quem trabalha para uma empresa, mas sem nenhuma das proteções de quem trabalha para uma empresa. Além disso, você vai gerir entre 50 e 80 funcionários no setor com uma das maiores taxas de rotatividade do país, treinamento constante, processos trabalhistas que aparecem sem avisar, custo de reposição de equipe que corrói meses de lucro líquido e o risco que você menos controla de todos. Se o preço da carne ou do óleo disparar no mercado global, sua margem de 10% pode ser esmagada em semanas. Você não pode ajustar o cardápio por conta própria. Não pode trocar de fornecedor. Você absorve o impacto e espera autorização para agir. A loja é sua, mas o controle, nem tanto. Agora presta atenção numa conta que quase ninguém faz antes de entrar nessa. O que acontece quando o contrato acaba? Normalmente, o contrato dura 20 anos, e quando chega no fim, adivinha quem decide se você continua? A Arcos Dourados. Não é você. Não existe renovação automática. A decisão é deles. Ponto final.
Pensa comigo, se a sua loja deu super certo, se o ponto ficou estratégico, num shopping bombado ou numa avenida super movimentada, a empresa pode simplesmente olhar e falar: valeu pelo trabalho, agora a gente assume. E aí eles pegam 100% do lucro de um lugar que você suou a camisa para construir por 2 décadas. E no fim disso tudo, o que sobra para você? Equipamentos velhos com 20 anos de uso que não valem quase nada. Um imóvel que nunca foi seu, um ponto que nunca foi seu. Você entrega as chaves e o M amarelo continua lá, firme e forte, agora operando pela própria corporação que lucrou com seu esforço por 20 anos. Não tem nada de ilegal nisso, tá tudo escrito no contrato. É aquela história, você construiu o castelo, mas a terra sempre pertenceu ao rei. Então, depois de tudo isso, a pergunta que fica é: vale a pena colocar 3,5 milhões nesse negócio? Sendo bem sincero, não tem resposta certa. Depende do jogo que você quer jogar. Olha o que a gente colocou na balança. Um investimento inicial altíssimo, um processo seletivo que separa os meninos dos homens, meses de relação sem receber e o fato de que você não tem liberdade para mudar quase nada. E no final, o lucro é legal, mas não é nenhum absurdo comparado com o que o seu dinheiro renderia parado em um investimento seguro, sem você ter que acordar cedo para gerenciar a equipe e lidar com o fornecedor. Além disso, tem o risco do retorno ser demorado, levando uns 6 anos para você ver seu dinheiro de volta, e o risco real de daqui a 20 anos você ter que devolver as chaves e sair praticamente de mãos vazias. Agora, se você tem essa grana, gosta do dia a dia de um restaurante, de seguir processos fechados e quer construir uma máquina que lá na frente vai gerar caixa sem você precisar colocar mais dinheiro, aí a conta fecha. Mas se você quer liberdade, retorno rápido, ou não aguenta a pressão de uma operação que não é 100% sua, esse talvez não seja o seu lugar. Vale a pena depende menos de quanto entra no bolso todo mês e mais de quanto tempo, trabalho, autonomia e paz de espírito você está disposto a trocar por esse negócio. Inclusive o risco de no fim de 20 anos sair sem mais nada além da experiência. Da próxima vez que você for fazer um lanche, lembra disso. O dinheiro que você paga viaja o mundo antes de sobrar um restinho pro dono do restaurante. Agora me diz aqui embaixo, você toparia esse jogo ou passaria longe? E se você gosta de entender os bastidores dos negócios que todo mundo vê, mas quase ninguém entende de verdade, se inscreve no canal porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Eu sou o Farley Ramalho e a gente se encontra no próximo vídeo.